Alô, nação rubro-negra. Vamos desejar um bom dia, né? Que estamos vivos, estamos com saúde. Porém, estamos todos de cabeça inchada. Quem viu o vídeo que eu fiz ontem, antes do jogo, não se surpreendeu, porque eu disse tudo que iria acontecer. Infelizmente, nossos jogadores ontem não estavam inspirados individualmente falando. Então, tática e fisicamente o Fluminense nos engoliu. Não tecnicamente. Tecnicamente o Fluminense nunca será superior ao Flamengo, porque se justifica só pelo salário, pela folha salarial e pelo investimento. Mas o nosso treinador, ele opta por deixar jogadores de técnica refinadíssima e apurada no banco. Coloca aqueles que estão em campo com suas técnicas também perdidos pela falta de um esquema tático. Aliás, o nosso treinador não, né? O ex-treinador, se Deus quiser, do Flamengo. Então, o que acaba acontecendo? Ele prioriza três zagueiros, 2 volantes e 2 laterais. Só aí é a mesma história do Paulo Souza, do ano passado. E aí você tem que deixar 3 jogadores na frente se virarem para poder fazerem qualquer coisa, gente. Aí ele perde o meio de campo. E ele acha que ele está fazendo o certo. O Flamengo vem fazendo jogo duro, não é com o Fluminense um jogo duro. Ontem não foi nem jogo duro. Ontem 4-1 foi pouco. Foi 7-1 ontem, gente. Sincero e honestamente. 7-8 não seria nenhum favor, nenhum exagero, não. Porque o time, quando está bagunçado, acontece esse tipo de situação. Eu espero que a diretoria do Flamengo tenha visto o que a torcida e que boa parte da imprensa vê. O Flamengo não tem treinador. Ontem ele entrou no primeiro tempo com o esqueminha dele de 3 zagueiros, porque ele acha que colocando 3 zagueiros ele vai defender melhor o time. Surpreendentemente, quando ele tira um zagueiro ontem e preenche o meio de campo, ele tomou o controle do jogo. O primeiro tempo foi um passeio do Fluminense. Fez o que quis com o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, até o terceiro gol, o Flamengo estava melhor no jogo, próximo de fazer. O Fábio fez defesas importantes, o Flamengo retomou o controle do jogo. Por quê? Porque ele botou o Everton Ribeiro, colocou o Matheus França, preencheu o meio de campo, tirou o Gabigol que estava mal. Agora, gente, o Gabigol estava mal, a gente não tem que ficar culpando o Gabigol, não. O Gabigol, na mão de bons treinadores, ele deu respostas. Vide na mão do Jorge Jesus, na mão do Dorival, até em alguns momentos. Vou dizer que o Rogério Ceni é bom treinador, mas ele é melhor do que o Domi, do que o Paulo Souza, do que essa porcaria que está aí. Ele é melhor do que o Renato. Então, quando a gente teve um treinador mais ou menos decente, a gente deu o resultado. A gente foi campeão brasileiro, a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente foi campeão da Copa Libertadores. Treinadores como Vitor Pereira, como Paulo Souza, como Domenech Torrente, como Renato Gaúcho também. Treinadores como eles, cara. De treinador que você não vê nada taticamente. Você, no time do Rogério Ceni, mesmo sendo um time fraco, mal escalado também, pelo menos você viu o Rogério Ceni tentar variações. Esses caras não, eles morrem abraçados com as suas convicções, mesmo que isso prejudique o time. Então ontem, quando ele resolveu colocar mais jogadores no meio de campo, tirou um zagueiro, tirou um atacante que não estava rendendo bem, e eu acho que ontem ele deveria também ter tirado o Pedro. Eu teria feito isso. Eu colocaria o Bruno Henrique para jogar com o Cebolinha, porque você teria o Bruno Henrique, que é um jogador alto, que pode fazer só que com mais velocidade. E o Pedro ontem estava mal, porque o meio de campo não ajudou. Porque quando ele resolveu fazer, então, quando o Flamengo tomou o terceiro gol, o Flamengo que teve que correr atrás para poder diminuir o prejuízo. E o Fluminense, se valendo do bom momento, do contra-ataque, fez o seu gol, o 4º gol. E mesmo assim, com todo esse desastre, o Flamengo ficou a 1 gol de levar a partida para os pênaltis. É só para a gente ter noção, mesmo o Flamengo perdendo de 4-1, da vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo. Mas, gente, o primeiro jogo foi uma ilusão, uma mentira. E tinha flamenguista acreditando que o Flamengo iria, de verdade, se manter nisso aí. Gente, a gente tem que enxergar futebol. Eu não sou engenheiro de obras prontas. Eu sou um cara que vê o futebol como ele tem que ser visto. Nós temos um time hoje muito melhor física e taticamente que o Flamengo, mas muito, muito acima, porque tem um treinador. Eu não acho nem o Fernando Diniz esse bicho papão todo que as pessoas dizem. Eu não acho.
Ele só pegou um esquema que ele viu ser vitorioso de 2019 e está se adaptando a esse. Que o Fernando Diniz não era assim. Ele não tinha esse estilo de jogo, de toque de bola, de posse de bola, de aproximação. É só olhar os times que o Diniz treinou, gente. Olha os times que o Diniz treinou. O time dele tinha muito toque de bola, mas era um toque de bola infrutífero na zaga. Hoje não, hoje ele sai tocando desde a zaga, toca no ataque, se a bola não dá, ele volta, porque quem implantou isso no Brasil nos últimos tempos foi Jorge Jesus. E querendo ou não, alguns treinadores estão jogando no estilo dele, de toque de bola, de paciência, de reter a bola, de procurar o melhor espaço, de aproximação de jogador. O jogador que está com a bola, ele tem 2, 3 jogadores próximos a ele e fica fácil você não errar passe assim. Gente, é muito simples. É muito simples. Tá? Mas infelizmente só faltava um treinador do Flamengo para a coletiva dizer: nós jogamos muito bem, como ele falou lá na altitude. Então, galera, eu espero que esse treinador caia. Estão falando aí em Tite e Sampaoli, gente, pelo amor de Deus. O Sampaoli, ele pode chegar aqui e fazer o Flamengo virar o Barcelona, mas ele pode também piorar o que já está ruim, porque o Sampaoli, ele é maluco, ele não equilibra o time. O negócio dele é atacar, 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 e não é assim. O futebol precisa de equilíbrio. O Jorge Jesus é um treinador extremamente ofensivo, mas ele é extremamente ofensivo com jogadas trabalhadas. Vimos aí o Jorge Sampaoli fez um bom trabalho no Santos, mas depois no Atlético Mineiro com um time melhor nós vimos o fracasso retumbante que foi. Então, Tite, pelo amor de Deus, e estão aí dizendo, né? Tite, Jorge Jesus e Sampaoli, gente, traz o velhinho de volta. O Marco Braz, se alguém estiver vendo esse vídeo, alguém que estiver próximo ao Marco Braz, espera um pouquinho. Pede o velhinho já para mandar alguém dele lá, da comissão dele, que ele já está metendo o pé. Tenta conversar com o Fenerbahçe lá para ver se o Fenerbahçe libera ele um pouco antes. Mas traz o velhinho de volta. Que a gente vai falar assim, vamos tirar a dúvida se o Jorge Jesus vai fazer. Ele vai fazer sim. E tem muita gente na imprensa que está hoje zoando o Flamengo. Olha, voltou a paulistada a falar sobre soberba da diretoria do Flamengo. Vem cá, ser soberba é você brigar para o seu time ser o melhor, para o seu time ter os melhores jogadores, as melhores rendas, os melhores patrocínios. Isso não é soberba não, o nome disso é competitividade. A diretoria do Flamengo erra por não conhecer de futebol e achar que conhece. O erro é esse. Teria que ter no Flamengo alguém que tenha real conhecimento de futebol, como o Pelaipe era. Foi o Pelaipe quem trouxe Jorge Jesus para o Flamengo. E mandaram o Pelaipe embora. Porque eles são rancorosos. Eles pensam com o fígado e não pensam com a cabeça. Então, gente, se Deus quiser, hoje à tarde eu estarei recebendo a notícia maravilhosa que esse inventor, esse professor Pardal foi embora de diretoria do Flamengo. Traz o velhinho. Traz o nosso português, o melhor português de todos os tempos. E aí vocês vão ver se o Flamengo vai ou não vai se tornar potência. Hoje ele não tem o Lincoln no banco não, hoje ele tem Pedro, tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Marinho. Vamos ver se esse time não roda na mão do Jorge Jesus. Saudações, Bruno Henrique.